Estamos chegando com alguns Kamen Riders que você nem lembra mais. Finalmente os 5 Gojuger reunidos. Nos quadros tem inspiração para Metal Hero no cinema ocidental e os ângulos de câmera em cenas de ação. O Toku Agora começa agora! E estamos chegando para agitar o seu final de semana, como sempre, para mais um Toku Agora. Tudo bem, Kuroda? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem? Se tudo der certo, hoje eu fiquei mais famoso na wrestling, mas a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Mais famoso do que você já é? Nossa. Cara, o Pix não caiu ainda, então... esperando o Pix cair. Vai entrar para a lista de bilionários, né? Depois do Pix, você vai estar na lista, né? Cara, eu vi a lista do Forbes lá, pô. Eu queria ser o cara do Facebook, que é o brasileiro mais rico, né? E aí, estão sentindo minha falta? Hoje eu não tô aqui, hein? Vou ter que se virar com o Kuroda no Nares. Mas eu sei que vocês preferem os dois, né? Eu sou a terceira opção. Faz o quê? Mas tudo bem. E daqui a pouco, já que eu não tô, vai ter outras pessoas também, além desses dois, né? Porque tem o Looper contra o This Friday no Toku Agora, falando um pouquinho aí da inspiração de filmes ocidentais na franquia Metal Hero. Nem precisamos falar muito do Robocop e Giban, né? Mas tem mais algumas coisas legais aí que ele vai contar pra vocês. E também tem o quadro Profissão Perigo, em que o Diego Ramiro vai falar sobre ângulos de câmeras aí nas gravações das cenas de ação aí de filmes de séries. Então aguarde, é daqui a pouco aqui no Toku Agora. Até mais. E no programa da semana passada, Kuroda, falamos das dancinhas e muita gente comentou aí quais são as suas dancinhas preferidas de encerramento. Teve até gente que fez pedido, né? Obrigado pelos comentários, gente. O primeiro aqui é do Timeless Medeiros. Um abraço. E ele diz aqui, ó, amo as dancinhas, toda vez que sai uma eu tento aprendê-la, simplesmente porque acho muito divertidas. Essa última dos Gojuger está bem complicada, mas já estarei aprendendo. Inclusive, fica aqui uma petição para que vocês do portal Tokusatsu e do Toku Agora façam a dancinha do Gavi, pelo menos o finalzinho que é fácil, vai ficar muito legal no Insta. Olha só, Kuroda. A gente tem mais quanto tempo pra série? A gente já passou da metade, né? A gente tem até setembro. Outubro eu penso nisso, Thales. Um abraço pra você. Muito bem. Vamos lá, próximo comentário do Pimenta Retro Gamer. Um abraço pra você, Pimenta. Acho que as danças deixam um certo charme nas aberturas ou encerramentos. Ajudam a chamar o público. Mas adoro o encerramento de Dom Brothers com a música tocando no preview do episódio seguinte, Tikai. Assim como está acontecendo em Gojuja também. Série que está demais. Me convidem para comentar um dia. Nossa, vou chamar, Pimenta. Eu espero que você esteja gostando mais de Gojuja do que eu. Porque, olha, tá difícil. Como o Kuroda lembrou semana passada, que você até tinha perguntado de dancinha em abertura, e que Dom Brothers foi a primeira, justamente porque no encerramento não dançava, tá lá a música, mas ela pega o fim do episódio e o gancho do próximo, como acontece em Gojuger, por isso que em Gojuger também a dança foi incluída na abertura, né? Só que daí é um pouco diferente das danças que a gente está acostumado em encerramento, porque tem que dividir espaço com robô, com apresentação de vilões, com créditos, com muita coisa aparecendo, o logo da série. Então não é aquela coisa só dança, né? Tem uma certa mistura aí, né? Tudo ao mesmo tempo e agora. E o último comentário de hoje é do Anderson Carvalho da Silva. Um abraço. Ele disse... De novo, essa história, eu cortei a palavra que ele estava antes do de novo aqui, porque ela não pode ser reproduzida para quem é menor de 80 anos de idade, né? Uia! Mas tudo bem. De novo, essa história de que Jaspion fracassou no Japão, todo mundo já sabe que essa notícia é falsa. O único Metal Hero que fracassou no Japão, e isso é uma baita de uma injustiça, na minha humilde opinião, foi Metalder, cujo visual fantástico foi inspirado em outro herói da Toei que não tinha um visual tão legal assim, o Kikaider. Na época do Kikaider era um baita visual, né?
Eu vou aproveitar aqui, então, Kuroda, vamos fazer um editorial do Tocou Agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, vamos lá. O editorial do Tocou Agora, porque eu vou ler a nossa resposta, ou melhor, a minha resposta para ele lá no comentário, quando ele fez. Então, segue agora o editorial do Tocou Agora, que eu passo a ler, então. Infelizmente, muitos fãs nostálgicos não são capazes de dissociar o carinho e amor por uma série tão importante no Brasil dos motivos e fatos que levaram Jaspion a não funcionar no Japão. Jaspion não foi um sucesso no Japão, isso é um fato. No vídeo, caso você queira assistir, explicamos a expectativa da Toei e da Bandai e o que pode ter levado a que isso não se cumprisse. O Tocou Agora não é um programa de achismo, de opiniões rasas baseadas em clubismo nostálgico ou de adulação do passado. Levamos a sério o que fazemos aqui, estudamos, lemos e, principalmente, assistimos absolutamente tudo o que comentamos, levando sempre em consideração o contexto em que aquela produção foi exibida. Todos têm direito à sua própria opinião, desde que exposta de forma educada e que é sempre bem-vinda aqui. Afinal, cada um tem a própria opinião, mas não os próprios fatos. Os fatos são únicos, quer gostemos ou não. Jaspion não ter feito sucesso no Japão não diminui a importância da série no Brasil. E existe uma diferença, talvez, Naretsi, pra gente só pegar este ganchinho de não fez sucesso para um... ou fez sucesso para não fez sucesso para um total fracasso. Também tem isso, né? Não fez sucesso não significa que foi um total fracasso. Meu Deus do céu! Jaspion não deu certo, né? Em questão de expectativa da Toei, fracassou porque eles esperavam coisa muito melhor, tanto que a série acabou antes, né? Ela foi mais curta do que a expectativa. Mas isso também não significa que a série é ruim. Ela não funcionou lá em 85, tanto que um dos produtores, e se eu não me engano o Ricardo cita no livro o guia visual do Jaspion, diz que ele espera que um dia a série possa ser revista e reapreciada, porque o pessoal lá em 85 realmente acha que a série achou que a série funcionaria, mas não foi no momento certo. Quem sabe se fosse 5 anos antes, 10 anos depois, poderia ter sido outra história. Mas isso não faz de Jaspion uma série ruim, não. Ela é muito boa. E talvez por ela ter sido tão modificada, como eu comentei semana passada e o Ju também frisou, ela fez algo completamente diferente do que era o comum nos anos 80. Os personagens não evoluíam tanto, os protagonistas, do começo ao final da série. Jaspion muda completamente do começo ao final da série. Não foi intencional, foi para tentar melhorar a audiência. Mas isso é muito bom para a história, quando a gente assiste hoje, né? Daqui a pouquinho, vamos falar de Number One Sentai Gojuja, onde temos aí, continuamos todo um destaque com Unicórnio. O episódio 6 foi até mais legal. O problema ainda é o elenco. Daqui a pouco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Today is Friday no Tocou Agora. Hoje o tema aqui é cinema, Hollywood, ou quase isso. Na criação de alguns Metal Heroes, o pessoal da Toei foi buscar inspiração nas telonas. No primeiro deles, Gavan, o nome do personagem é inspirado no ator francês Jean Gabin, que era imensamente popular no Japão. Infelizmente, o Gabin francês nunca soube dessa homenagem porque ele faleceu em 1976, 6 anos antes da série estrear. Na série seguinte, Charivan, a homenagem só foi pela metade, porque no nome do Charivan é Ban
do Gaban, né? Aqui a gente tá acostumado a falar com V, mas lá no original é com B, né? Tem o Ban do Gaban e Shine, né? Então ali com a pronúncia japonesa, Shine Ban, então virou o nosso Chariban. Em Scheider, o nome do herói vem do ator Roy Scheider, que é mais conhecido aqui pela gente como o chefe de polícia Brody do filme Tubarão. Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. Quarto Metal Hero quase teve nome de ator. A gente sabe que o Jaspion, né, no original é Juspion, né, Juspion. O Just de Justice e o Pion de Champion. Mas lá nos conceitos iniciais, o nome do herói poderia ter sido De Niro, em homenagem ao Robert De Niro, que fez uma tonelada de filmes famosos em Hollywood, como Poderoso Chefão 2, Touro Indomável e Cabo do Medo. Para finalizar, o Jaspion 2 Spielberg tem o nome em homenagem ao diretor Steven Spielberg. O motivo dessas homenagens? Não sei, alguém lá quando estava criando os heróis devia ser muito fã dos caras e só botou, nada demais. E aí, lembra de mais algum nome de herói que foi inspirado numa pessoa real? Deixa aí nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo Today is Friday no Toku Agora. E como nós prometemos na semana passada, né, Kuroda, íamos falar do TokuCast TV, e espero que o nosso público aí do outro lado, como eu acho que prometeram quando eu pedi no final do programa, para que quem não tivesse assistido quando terminou o Toku Agora, desse o play lá no TokuCast TV, espero que eles tenham feito isso, né? Ai, eu espero também. Não fui lá ver os comentários ainda. Mas foi bem legal, porque a gente tivemos o papo com o Fábio Júnior, e não é esse que você está pensando, mas se você assistiu, você sabe de quem a gente está falando. Mas o Fábio Júnior é um amigo nosso, um usuário antigo da Tokunet, né, quando tudo era mato, ainda mato alto. Chegou a ajudar em organização de evento de Ultra, né, o nick dele era Cereal Ultra, e aí ele tem agora uma empresa chamada Digital Comics, e é uma plataforma para você ler quadrinhos online. Muito legal isso. Você paga uma mensalidade por mês e você consegue ler alguns de graça e consegue ler outros lá, mas tem vários quadrinhos nacionais, quadrinhos de fora. E estamos aí conversando que, se tudo der certo, a nossa revista mensal Toku Universo, que é exclusiva para os padrinhos, vai estar também lá para a galera poder ler e conhecer mais um pouco do nosso trabalho. Então, às vezes você que não é padrinho, mas quer ler o Toku Universo, você pode ir lá e fazer sua assinatura lá na Digital Comics. E foi muito legal o papo, então obrigado aí. E no fim de abril, se tudo der certo, vamos ter mais um papo, e a ideia é fazer, aí estamos conversando para falar com o Nando da Raciocinando Filmes, para falar dos fanfilmes lá do Cavaleiros do Zodíaco e do filme do Cruiser, né, o Guardião Escarlate, que a gente falou no programa da semana passada. E daqui a pouco nós vamos falar de Kamen Rider, mas talvez você não reconheça muitos daqueles Riders que nós vamos ver aqui, porque o assunto são Kamen Riders da Era Heisei, que ninguém lembra. Será que você que está acompanhando é um dos privilegiados e lembra desses Kamen Riders? Daqui a pouco, fique ligado. E finalmente, Kuroda, chegamos na quinzena de Gojuger, né? A gente não virou uma quinzena, virou 3 semanas, né? Porque a TV Asahi tinha feito aquela pausa. Mas vamos falar então dos episódios 5 e 6. E sabe que eu vou apelidar Gojuger da série Montanha Russa, porque no episódio 4 eu falei que eu tinha gostado muito da introdução e da história do Membro Verde, né, do Goju Ivo. Sim. Aquele episódio eu tinha achado o 3 meio desanimador, o 4 me trouxe de volta. O 5 agora, com finalmente a transformação da Goju Unicorn, eu também achei legal. Eu acho que foi assim, um episódio
de médio para bom, não é excelente, mas de médio para bom. Agora o 6, principalmente a primeira metade, ai meu Deus do céu, me jogou lá para baixo, eu achei chatíssimo e eu achei meio absurda a resolução como o atual Dom Momotaro, mas a gente fala daqui a pouco quando chegar no 6, né? Eu vou e volto nos episódios, mas tá. Tem alguma coisa nessa atriz me incomodando. Ela... Só que assistindo os 2 episódios, por isso que eu falei que eu vou indo e voltando, tá? Assistindo os 2 episódios, dependendo do tipo de cena, ela entrega tão bem feito, e dependendo da cena, ela parece que tá numa forçação, que ela tá sendo obrigada, ou que ela tá achando muito engraçado, eu não sei. Que eu vou dar 2 exemplos. Logo no começo, ela tentando fazer a fofinha, saindo com os 2 caras, tal, e eu acho, agora falando de atuação, tá meio bizarro, e na cena dela, vestida de colegial com a irmã, eu achei tão bonitinho. E ela falando tal, que doideira essa atriz. Ela ainda não conseguiu me pegar. E aí falando sobre enredo dessa história dela também. Achei muito legal a história dela ter sido policial, apesar dela ser muito nova, que era o sonho dela ser policial, ela conseguiu ser policial. Sim. E aí... E que foi expulsa porque agrediu o suspeito, que nem era suspeito. O outro policial falou, mas nem ele não é mais suspeito de ter raptado a tua irmã, né? Mas aí ela pergunta pros caras, que vocês deram depoimento sobre o sequestro dessa menina, e aí a gente descobre que o poder dela é mente, que isso também é legal, né, quando ela toca na pessoa, e os caras, tipo, não falando nada do assunto, e se ela era uma policial e agora uma detetive, aí chega no episódio, o monstro da semana vira e fala que a coroa tava cheia de... Olha só, Nares, estão tentando me calar aqui, deu até um pau, mas eu vou... Não querem deixar eu dar minha teoria, mas eu vou dar minha teoria aqui. Minha teoria era o seguinte, a minha dúvida era, a tiara, a bendita da tiara, tava com ela ou tava em algum outro lugar? Porque o monstro aparece e fala, aqui tá cheio de pressão digital, a tiara, não sei o que. Se não tava com ela é uma coisa, agora se tava com ela é policial e detetive, não olhou a tiara, eu acho um erro de enredo forte, tá? Mas nesse episódio 5 eu achei interessante que pelo menos teve agora uma explicação muito clara de por que ela não conseguia se transformar, e então Sim. Por que os outros conseguem se transformar e por que agora ela conseguiu se transformar. Ela conseguiu se transformar falando para Tegasword que ela vai usar esse poder em prol do próximo, né? Não só em benefício próprio, para ajudar os outros, foi o que fez com que ela pudesse se transformar na Goju Unicorn. E os outros, de certa forma, eles fazem isso pelas pessoas, né? Isso quer dizer que o próprio sentimento dela, o que tá motivando ela, não é tão forte assim. Aí por quê, talvez? Cara, a menina tá desaparecida há 8 anos. Então ela se força a acreditar que vai encontrar a irmã ou que vai encontrar o culpado, que por sinal, na hora que falou do olho cinza e eu vi a foto do Gojo Wolf com olho cinza, olha, deram destaque. E aí tem alguma coisa... Que até ele perguntou para as fãs, né? Nossa, onde vocês conseguiram esse merchandising tão antigo? Então quer dizer que 8 anos atrás ele tava com o olho cinza. Então tem alguma coisa aí sobre isso ainda. Então ainda vai ter enredo. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, não era um motivo forte o suficiente pra Tegasword falar, então vou te dar meu poder, né? Então ela precisou relembrar que o que realmente ela quer é ajudar o quê? A motivação dela é ajudar os outros. Isso é legal. Isso foi legal. Que é o que ela comentou naquele flashback quando a irmã era criança, né? Que ela queria ser policial para ajudar os outros. E, aliás, eu gostei muito também da luta dela no robô. Eu gostei muito que, como um unicórnio tem um chifre, ela tem uma espécie de lança. Achei que ficou bem diferente dos demais dentro da Tegasword. E a gente ainda está, até o momento, sem explicação de por que quando eles entram dentro do robô, eles
se transformam, usam aquela roupinha. Mas, Kuroda, eu fiquei pensando num detalhe, e aí não foi dito na série, numa entrevista do Shirakura, o produtor e diretor da Toei, dessa área aí do Tokusatsu, Chefão. que inclusive foi publicada no tokusatsu.com.br, então se você ainda não leu, acesse lá o nosso portal. E uma coisa que ele comenta é que ele diz que pro Sentai sobreviver, tem que ousar, tem que mexer, tem que mudar. E ele diz que o principal diferencial da franquia Super Sentai para Kamen Rider e Ultraman é o robô gigante. Que ele acha que tem que ter foco no robô gigante e tem que ter interação com o robô e inclusive tecnologia, mostrar mais esses detalhes mais próximo do herói e o robô. E baseado nisso que ele falou, é isso que eles estão tentando aplicar em Gojuger. Talvez o herói estar destransformado do robô, acho que tem mais expressão facial, mais ligação ali, mais interpretação, mais proximidade com a máquina. É isso que me passou pela cabeça. Faz sentido. E até pode ser uma pauta depois, Marece. Porque eu vou te perguntar agora. Se tem alguma outra série que o robô... Já aconteceu dele ser pilotado pelas pessoas destransformadas, mas do jeito que tá em Gojuger, é novidade, né? Não, porque quando acontecia é porque os heróis perderam o poder, levaram um golpe tão forte que a roupa se desmaterializou, mas nunca assim, lá vou desse eu jeito. sem a minha roupa de herói pilotar o robô, não. Não, E indo no que você falou, aí vamos já pro episódio 6, que o final, o preview do 6, né, a última cena do 6, isso aí mexe com o coração do brasileiro de uma forma diferente, né? Mas pra mim é a montanha-russa, ó. O 6 jogou lá embaixo pra tentar subir pro 7. Espero eu, né? Mas aqui no 6, Kuroda, o personagem do Dom Momotaro, ali o primeiro-ministro, O ex-premier, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro por forças ocultas, assim como Jânio Quadros lá em 63, né? Forças ocultas, alheias à minha vontade. Eu gostava do personagem dele. Ele era um bom personagem para a história, mas ficou meio nebuloso aquele jogo. Tá, ele não tinha amigos, mas parece, no final das contas, tão meio pouco motivo para todo aquele jogo que ele fez, que eu não sei. E a derrota dele me pareceu assim, sei lá, não me convenceu. Preguicinha. Tivemos a primeira preguicinha da série, resumindo bem. Não foi uma barrigada, mas foi uma preguicinha. Aquela coisa que a gente... Tudo bem, gente, a gente já sabe, a série não é pra gente. Mostrou jogos infantis, porque a série é pra criança. Agora, essa semana, no Japão, estão todas as crianças brincando de ou pega-pega ou queimado de casinha. Não se preocupa, tá tudo bem lá no Japão. Mas a forma, né, foi meio fraco, né? Foi meio raso. Rasa a palavra, sim, né? Mas aí eu ia voltar pro 5 de novo com a cena da unicórnio roubando os anéis. Também que... Oh, meu Deus, que eu acho ela forçada. Ela é meu novo ranço. É bom ter um ranço em alguma série. Porque assim... Eu ainda implico com o amarelo. Eu acho que... Ah, é verdade. Por isso que é bom, né? E as pessoas implicam com a gente. Por isso que a gente gosta de vocês e vocês gostam da gente. Mas o episódio 6, teve isso, e aí foi esse fim de ciclo. Se forem ciclos também, Nares, 4, 5 episódios com um cara, que nem agora vai vir o cara do Zyuranger. O que eu ia falar, que a gente não comentou ainda direito, são os capangas principais, né, sem ser os vilões. Cada dia, geralmente, cada episódio, ele tá representando uma série diferente, né? No 5 e 6, se eu não me engano, o 5 foi Madirendia e o 6 foi Dendima, se eu não me engano. Eles colocam essas homenagens meio perdidas, mas às vezes eu não entendo o contexto. Tipo, eu tô aqui dividindo com o Nares, e aí vocês comentam aí o que vocês acham, o que vocês sabem, e nos comentários vão bater esse papo. Eu acho que tem algumas coisas que às vezes, pelo menos por enquanto, em Gojuger estão meio perdidas, assim, mas
Quero crer que é porque estamos ainda no começo da série, mas vamos ficar ansiosos porque, como eu disse, a montanha-russa está subindo, agora com a presença do Daijujin, né, com aquele manto dele, que são quilômetros de pano para você cobrir um robô de 40 metros de altura. Né? Eu queria saber que lona de circo que ele usou e qual circo agora no Japão tá sentindo falta daquele tecidão. Ou é aquelas capas de cobrir prédio também? Pode ser. Tadjahal! Bem-vindos ao Profissão Perigo, esse quadro em que falamos das coreografias e proezas das cenas de tokusatsu que tanto amamos. Eu sou Diego Ramiro e esse quadro maravilhoso do Toku Agora começa agora. No episódio de hoje vamos falar sobre uma parte muito importante do mundo dos dublês e a sua contribuição cinematográfica, que são os ângulos de câmera. Não importa quão incríveis sejam os movimentos, as coreografias e as proezas, se elas não estiverem bem enquadradas pela câmera, todo o trabalho pode ir por água abaixo. Seja um simples soco, ou uma pose de luta, ou mesmo uma sequência muito incrível de movimentos acrobáticos. Todas elas compõem uma parte da narrativa da história e ajudam a caracterizar os personagens. Tem movimentos que a sua beleza e impacto somente funcionam em ângulos específicos. Ângulos fechados para mostrar trechos importantes, ângulos abertos para enfatizar movimentos mais amplos, ângulos com a câmera posicionada mais abaixo para parecer que o chute ou o salto foi mais alto do que parece, movimentos sutis de câmera para enquadrar ou mesmo deixar de fora integrantes da coreografia que estão esperando sua vez para entrar em cena. Repare nessa cena de Bumbundir, um dos movimentos de câmera mais usados em Sentai, que é o recuo para trás, com a intenção de adicionar cada vez mais integrantes em cena e ao mesmo tempo. Para a fluidez nos ângulos de câmera também são usadas as Steadicams, que são câmeras com estabilizador de movimento para acompanhar as sequências, como nessa cena no primeiro episódio de Gojoujir. Reparem nessa rasteira, nesse ângulo de frente para o protagonista, seguida de um leve movimento para cima e para a esquerda, para enquadrar o resto da coreografia, ficando completamente atrás dos dois suit actors para possibilitar que eles logo saiam de cena, e assim finalizando com o movimento para frente para servir de corte para a próxima cena. Tudo isso é pensado juntamente com a coreografia e montada por toda a equipe. Os movimentos eles são ensaiados para a câmera, e cabe ao diretor, juntamente com o coreógrafo, posicionar cada ângulo. Existem ângulos tradicionais e simples feitos com tripé, e também uns bem modernos e complicados feitos com drone, permitindo o uso de ângulos nunca pensados antes. Desde Kamen Rider Zero One, eu reparo cada vez mais no uso de drones nas produções da Toei. Alguns movimentos são até psicodélicos, mas talvez seja esse mesmo efeito que eles queiram. Sobre esse assunto, não existe um certo ou um errado, com a criatividade de cada um. A invenção não tem limites. Quando o movimento e a cena conseguem arrancar um "Uau!" de cada espectador, quer dizer que ela funcionou. E é isso o que realmente importa. A reação de cada criança e a reação de cada adulto. Meu nome é Diego Ramiro e eu me despeço aqui e te vejo num próximo episódio de Profissão Perigo, aqui no Toku Agora. E o nosso tema da semana, Kuroda, é para falar de Kamen Riders da era Heisei, que ninguém lembra. Você vai dizer, mas mesmo os que deram menos audiência, o povo lembra. Não, mas não estamos falando de, sei lá, Decade, Kiva, Kuga, Drive, não, nem do segundo ou terceiro Rider da série. Porque a partir do Kamen Rider Agito, Kuga só teve a série. A partir do Kamen Rider Agito, a Toei passou a fazer filmes. Sim. E daí surgiu a moda de, no filme, fazer um Rider para o filme. Ok. E aí a gente teve um grande número de Kamen Riders que apareceram apenas nos filmes. E alguns apareceram ainda muito... Alguns eram, assim, o co-protagonista do filme e as pessoas vão lembrar. Eu acho que principalmente alguns da época do Kamen Rider Deno,
que só apareceram em filmes, mas são bem lembrados. Mas tem uns, Kuroda, que você olha assim e diz, esse é o ilustre quem? Mas sabe que tem alguns também de série que você falando, eu lembrei agora de alguns assim, que participou da série ainda, hein? Mas vamos lá, vamos ver essa lista meio maluca e a gente vê no final se tem alguma menção honrosa. Ó, eu acho que para começar, eu não coloquei aqui, mas uma grande sacanagem é que daí no filme do Kamen Rider Yuki tem Riders que só aparecem no filme, mas para mim a grande sacanagem é que a Kamen Rider Fame, que é considerada a primeira Rider feminina, aí tem aquela história da Tackle lá em Stronger, mas a Tackle não tem Kamen Rider antes do nome, é só Tackle, né? A Fame tem Kamen Rider Fame. Eu achei uma baita sacanagem porque aqui seria então a primeira Rider feminina da história, não tá na série de TV, tá no filme escondida, né? Eu acho isso muito, muito triste. Mas ok, mas é verdade. E é um baita filme, né? E agora eu tô lembrando até dos Riders de filmes assim. Eu não sei se tá nessa lista, mas vamos lá. Eu tô com alguns na cabeça. Vamos lá. Kuroda, por um acaso você já viu este Kamen Rider alguma vez na vida? Será que esse é um dos que tava na minha cabeça, se eu não me engano, que são os Riders do filme do Hibiki. Isso, no filme do Hibiki, que aparecem, o filme se passa no passado, em outra era, inclusive os atores da série interpretam outros personagens no filme, e daí para completar lá os 13, não, eram 13? 7, acho que 7, né? 13 é do Ryuki. 7 Riders, colocam Riders novos no filme, tem vários, mas para mim um dos mais nebulosos é esse daqui, o Kamen Rider Kirameki. Mas ele tem um visual bonito, né? Eu tava com esse na minha cabeça. Tinha que ter todos aqui na Alessia, porque eu lembro de alguns desse do filme, justamente por isso. Um dos nebulosos. Boa, gostei já dessa lista. Olha o próximo. Você conhece esse Kamen Rider? Conheço. Você vai dizer, é o Denonana. Olha o detalhe da estatura, olha o detalhe ali atrás da cabeça. Nada, esse aí é o especial de Natal, não é? Se eu não me engano, que aí é a menininha que Momotaros vai nela, então a menininha falando com a voz do Momotaros, Ore Sanjo, e ela se transforma aí nesta versão do Denô. Porque eu acho que o Kamen Rider Denô teve muitos filmes, e cada filme tinha lá um Kamen Rider novo, desde a versão do Mini Denô, passando pelo Kamen Rider New Denô, mas esses, todo mundo lembra, por exemplo, o New Denô, porque ele ficou muito marcante. Ator, né? Ele voltou em outros filmes. E mesmo os vilões, o Kamen Rider, como é que era? O Yuki, School Form, o Hijack Form, que inclusive é um ator que já tinha feito filme de Godzilla e morreu, infelizmente, anos atrás, também é muito marcante no filme. Então foi difícil encontrar aqui. Tem também o Kamen Rider de Denô. Lembra que é um Kamen Rider meio parecido com Metal Hero num dos filmes? Que tem tem o giroflex da polícia aqui na face. Sim. Então, a Kamen Rider Pretty Denô talvez seja menos conhecida pelas pessoas, né? Pretty Denô, sensacional. Boa, Marlene, essa eu lembro também. Vamos lá, eu até que tô bem. E esse Kamen Rider, você conhece? Kamen Rider Aqua. Opa, esse sim. Kamen Rider Aqua, a série de Kamen Rider que ainda vai passar em algum dia no futuro. Isso. É o primeiro protagonista que ele chegou antes da série porque ele vem do futuro. Então o ator pode usar ele quando quiser. O problema é o ator que interpreta, né? Que ele vai ficar velho em algum momento. O Kamen Rider Aqua que apareceu lá no filme do Kamen Rider Oz, né? Então já faz bastante tempo e eu acho ele muito feio, para falar a verdade. Cara, o capacete é legal. O peitoral, eu acho que para mim o problema é o peitoral. O capacete eu acho ok, pela ideia de peixe, barbatanas e tal. O cinto também. O cinto em ação é legal porque ele tem tipo aquele mesmo efeito do Ichigo,
do primeiro Kamen Rider, só que ao invés de ser com vento, é com água. Então, isso eu acho bem legal. Esse peitoral que não orna muito, aparentemente, né? Meio Robocop, né? Mas quando a gente presta atenção, não é difícil da gente adivinhar de que série é o Kamen Rider, porque ele tem elemento do Rider principal, né? Você acha? Então, como no próximo, será que você lembra desse? Mas observando os elementos, dá pra descobrir de que série que é. Esse eu vi alguma coisa, mas aí sim, você tem razão, pelos elementos dá pra saber que você percebe que é do Kamen Rider Wizard, sim. Mas também é muito apagado, né? O Kamen Rider Made, aliás, até porque o filme do Wizard é mais tão apagado quanto assim. Mais ou menos. Apagado como a série é meio apagada também, né? É estranho porque o Wizard, a parte que não é armadura, ela é feita de couro, né? E aqui não, aqui parece que usaram uma lona para fazer a roupa do personagem, né? Gastos, né, Nares? Fazer o Rider. Você quer pro filme, né? Você vai usar roupa, né? Usar uma vez só. E você conhece este Kamen Rider? Nossa senhora. A princípio, quando olha, Kuroda, quando eu revi a lista, eu olhei e pensei, mas isso daí é um vilão de Lupin Ranger versus Pat Ranger? Mas não, isso aí é coisa de Zio, não é? É coisa do Kamen Rider Drive. Nossa, nunca, então não, nunca. E sabe por que eu achei parecido com Lupin Ranger versus Pat Ranger? Porque esse é o Kamen Rider Lupin, que é baseado no famoso bandido Arsène Lupin. Então, por isso que ele tem esse visual que realmente lembra Lupin Ranger, porque Lupin Ranger e o Kamen Rider Lupin são ambos inspirados no Arsène Lupin, o famoso ladrão francês. Esse aí, nunca, prazer. Vamos ver se você reconhece o próximo, então? Caramba. Mas, de novo, os elementos mostram pra gente de que série ele é, né? Mostra, pelo cinto. O cinto mostra. Mas ele tem um quê de vilão de Decarendia também, não tem? Kamen Rider Frutinha. Isso, filme do Kamen Rider Gaimon, pelo cinto. Você falou do cinto, aí os cintos do Gaimon tem esse copinho embaixo, né, geralmente. Que fruta, isso é o que? Não é pitaia. Pitaia era da série. Esse é um quê? Ele é o principal antagonista do Gaiden do Baron. Não é nem do filme, é uma história à parte do Kamen Rider Baron e ele é o principal antagonista. A forma civil dele é o Alfred. Ele é o mordomo Alfred, um mordomo corrupto que se transforma no Kamen Rider Tyrant. Por incrível que pareça, eu estava certo. É uma pitaia. Eu achei que pitaia tava na série. Aqui, ó, então não tô louco. Uma pitaia mesmo. Eu olhei e falei, pô, que fruta seria esse cara? Eu falei, esse cara parece uma pitaia. É isso aí. Uma pitaia. Eu achei que pitaia já tava na série. Pra quem gosta, pode dizer que é um Kamen Rider gostoso, então. Gostoso, que ninguém goste. A maior parte dos Kamen Riders... Esse foi o primeiro vilão. Os outros Kamen Riders que estavam aqui na lista, Kuroda, eles foram... não foram vilões. Mas tem uma lista muito grande da Era Heisei, tanto da primeira parte da Era Heisei quanto da segunda parte. Alguns foram reaproveitados, né? A Toei nem tem mais a roupa, porque a roupa já foi um reaproveitamento de outra coisa, e depois ele foi meio que desmontado para fazer outros vilões ou riders. Um exemplo é um que as pessoas discutiram bastante, que eram os vilões do filme do Kamen Rider Dio, mas aí é porque realmente a Toei queria fazer uma homenagem, já que era o Dio, mas além de fazer homenagem aos Riders da era Showa, daí não era reaproveitamento, porque tiveram que fazer de novo alguns pedaços. Mas partes de Kamen Rider Heisei, lá que o Kamen Rider Braques e Zontes, uma coisa assim, tinham, daí era reaproveitamento de outros mesmo. No Kabuto tinha aquele Kamen Rider Sasword, que era um roxo. Mas esse era da série, um dos principais da série, da série. Sim, da série, mas sabe aquele da série que fica meio...
que às vezes você esquece que era da série. Que também era um menininho todo frágilzinho e tal. Aí eu lembrei dele agora. Ele descobre que, na verdade, ele era um Worm, né? O detalhe é que quando o Worm fez a cópia dele, também copiou as memórias, por isso que ele achava ainda que era um ser humano. Boa. Boa lista. Mas, então, você que está acompanhando a gente, conhecia esses Kamen Riders? Eu não vou perguntar, não dá para perguntar pro lembrou de um outro Rider que você não lembra? Porque daí se tiver lembrado é porque lembra, não é porque não lembra, né? Às vezes tem uma, putz, de onde que é mesmo? Eu lembro de um que era meio assim, assado. E aí vai pesquisar e coloca aqui nos comentários. Eu falo, às vezes vendo uma memória agora. E vamos seguir então com o programa, agora com as notícias da semana no CTJ News. E grudadinho, o Dani traz pra gente o que temos no TokuCast de amanhã. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. As séries Kamen Rider Black e Kamen Rider Dio foram retiradas dos serviços de streaming Prime Video e Mercado Play no início de abril. A dublagem de Black tinha sido incluída há poucos dias no Prime Video. As duas séries continuam disponíveis na Pluto TV. O Kamen Rider Black também tem alguns episódios no canal Tokusatsu no YouTube. O presidente e CEO da Toei Company, Fumio Yoshimura, foi entrevistado pelo site Deadline e comentou os planos de expansão global do estúdio. Os mercados da América do Norte e da Ásia são a primeira prioridade para a Toei, que já busca parceiros internacionais para coproduções. O estúdio já trabalha em uma série histórica envolvendo samurais e planeja uma nova franquia de super-herói desenvolvida para mercados internacionais, além da expansão de Kamen Rider e Super Sentai. Yoshimura revelou que a Toei não está envolvida na nova série de Power Rangers para o Disney+. Os estúdios e instalações de pós-produção em Tóquio e Kyoto vão passar por atualizações tecnológicas. O CEO ainda disse que desde o grande sucesso da série Shogun do Disney+, a Toei já foi contatada por várias empresas interessadas em filmar em Kyoto. Ele prevê um crescimento significativo para os próximos anos. Para ficar por dentro de todas as notícias do universo do Tokusatsu, acesse o portal tokusatsu.com.br e também não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo para o CTJ News. É isso aí, Narese, um Bumbundir passando, porque Bumbundir vai ser o tema do nosso próximo TokuCast, né? Essa série que encerrou, a série de 2024 sobre carro, mas foi um tema muito bom, muito legal. Bumbundir aí, temos 2 convidados nesse cast. Bumbundir é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixe de colocar os comentários no YouTube e no Spotify, 5 estrelas no Spotify, seja padrinho do TokuCast, para você concorrer brindes todo mês aí. Bumbundir é o tema do nosso próximo TokuCast. Mata com domina! Don't stop, bum, bum, don't stop, the bum, bum, don't stop, bum, bum. Eu acho que agora é finalmente a última vez que eu vou fazer essa dancinha, que eu não aguento mais. Não, mentira, eu gosto. Esse foi mesmo o CTJ News com as notícias. Lembrando que você pode ver essas notícias aí separadas no canal do Super Hero, a parte informativa deste programa. E é isso, o cast dessa semana finalmente saiu o Bumbum. Bakugan Sentai Bumbundir aí, cast número 258. Eu, Nares, Dani e 2 convidados. Gil, claro, né, comandando. E 2 convidados novos, né, estreando no TokuCast. Muito legal aí. Muito bom ter pessoas novas participando. Mas pra você saber quem são, vai lá, ouça e aproveita e segue a galera aí no YouTube, a galera que participou desse cast com a gente. Mas Bumbundir, né, gente? Falamos o ano inteiro de Bumbundir, não tinha como no TokuCast falar de Bumbundir. Temos que ter aí nossa resenha final. Foi muito bacana. Eu acho que quem nos acompanha mais ou menos sabe qual é a minha e a sua opinião sobre Bumbundir. A gente não mudou isso pro cast, né? A gente não chegou lá, a pior série que eu já vi, tão ruim quanto Turbo Ranger. Não, a gente não falou isso. Mas os nossos ouvintes, os ouvintes aí do TokuCast podem se surpreender com
determinadas opiniões e alguns participantes. Vai ter que ouvir lá o cast, porque temos também algumas outras visões sobre alguns aspectos da série, né? Então, Verdade. não deixem de ouvir o cast e também, se você não é padrinho, pode se tornar padrinho para ouvir antes, né? Porque os padrinhos já estão ouvindo hoje. A gente já falou, né? Aí, ó, até os gatos já sabem, Nares. Se você ser padrinho do TokuCast é só vantagem. Tá vindo boné novo, uma leva nova de bonés aí maravilhosos. Tem muita coisa legal vindo. Vocês vão gostar. Tem, de novo, o Toku Universo pra você ler aí. Tem uma área de padrinhos exclusiva aí no nosso site. Então é isso. Só vantagem ser padrinho. E, claro, ajuda a gente aí a, quem sabe, pagar o editor, pagar aqui o Nares. E a gente também começar a pagar o chat GPT pra ele fazer umas imagens pra gente em IA, já que tá todo mundo fazendo. E, Kuroda, minha gata veio aqui me lembrar que já tá na hora de terminar o programa. Os meus também estão aqui do lado falando, amigo, já deu horário já, por favor, Acabou chega. o programa, né? Acabou, então, gente. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Toku Agora, como sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência, e nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!